Pronto, família, mesa preparada. Estamos reiniciando aqui nossa live aqui, extraordinária aqui, uma live para a gente poder encontrar com alguns amigos, conversar sobre algo assim extremamente relevante. Então vai avisando quem você puder, vai retomando aí, porque conversa muito boa, com amigos muito queridos. Já vou chamando aqui. Pronto. E vou chamar também Lausanne. Voltamos. E aí? Agora eu acho que vai, viu? Agora ficou bom. Pronto. Ixi, melhorou demais a conta. Pronto, agora tá todo mundo aí. Graças a Deus. Era na internet aqui que tava ruim demais. Beleza. Muito bom. Gente, amigos mesmo, mesa de amigos, para a gente falar sobre amizade. Então, ó, primeiro privilégio, Bitum, saudade demais de você. Olha a roda que nós sentamos aqui, Bitum. A roda dos Daniéis aqui. Eu e você estamos aqui na Copa dos Daniéis. E nós com dois leão desse aí, hein, Dani? Olha o tamanho da juba. Entendeu? São dois Daniéis na Cova dos Leões e dois leões na Cova dos Daniéis aqui. Hoje tá bom demais. Muito bom, gente, mesmo. É o seguinte, primeiro, né, muito bom a gente poder começar isso num ambiente de amizade, antes de tudo, porque é o que traduz essa hora. A gente está em um esforço mesmo, assim, um esforço de fé, um esforço de história, que é a gente ter Lausanne, Brasil aí, sábado agora. Depois o Palombo vai poder explicar os detalhes e as práticas disso. Eu queria ouvir Bitum, ouvir Daniel Coelho, e que é a vivência, né, de perspectivas de gerações diferentes. Bom, a gente tem insistido aqui que o encontro Lausanne foi, antes de tudo, um encontro de amigos que viviam o compromisso da coerência. Esse tudo não eram teólogos em busca de mais doutrina, né? Mas era mesmo um encontro de amigos querendo que o evangelho cumprisse, antes de tudo, o seu propósito. Havia anos 70, uma onda de avivamento acontecendo no mundo, evangelismo, cruzadas, campanhas, em alguns lugares, estados lotados, o evangelho sendo proclamado, e a ideia de que a tarefa seria cumprida. Finalmente, o evangelho seria pregado em todos os cantos da terra. Num certo sentido, a gente pode até dizer que, em termos de representatividade, isso aconteceu. A mensagem proclamatória do evangelho estava alcançando os continentes. Missão na China, missão na África, missão na Ásia, missão na América do Sul, para todo lugar, a tarefa do ID pregar estava acontecendo. Mas o ID fazer discípulos, não no sentido da catequese, não no sentido do prosélito, de fazer o prosélito repetidor de uma fé, mas a grande angústia, especialmente dos teólogos europeus, de que esse evangelho pregado efetivamente trouxesse transformação na sociedade. Eu creio que, antes de tudo, esses amigos estavam tentando responder, né, o esforço da própria pós-reforma, né? A reforma teve um caráter inicial proclamatório, mas depois a reforma foi ganhando conotações do que o evangelho tinha que ser vivido na sociedade, na comunidade, tornar a comunidade uma expressão do reino. Não que alguém pensasse que a gente ia salvar a terra, mas, no mínimo, oferecer para ela aquilo que era promessa, uma referência de reino, né? A igreja respondendo aos clamores da criação. Como Paulo diz lá, a criação geme, sujeita a uma escravidão que ela não optou, ela estava sujeita involuntariamente a uma escravidão,
clamando por libertação através da revelação dos filhos de Deus. Eu creio que esse foi o tom da conversa em Lausanne, em 1974. Ninguém discordava de continuar proclamando, mas havia um clamor de como é que isso estava efetivamente transformando a sociedade, especialmente onde esse evangelho foi chegando e não encontrava ainda as expressões de justiça, de reino, de equidade, não de igualdade, mas de justiça mesmo, como aconteceu na Europa pós-reforma. Então, a Europa viveu os benefícios de uma reforma aplicada, aterrada e não apenas proclamada. E agora, à medida que o evangelismo do hemisfério norte ia alcançando de volta o hemisfério sul e a Ásia, era percebido que havia muita injustiça, havia muito abismo social e o evangelho precisava cumprir esse papel redentivo, não apenas proclamatório. Houve uma ligeira discordância no próprio encontro de Lausanne, de 74, porque parecia que teria que ser uma coisa ou outra. E eu creio que o desafio de Lausanne era dizer que era possível ser uma coisa e outra. O fato da gente ter a campanha, a cruzada, a evangelização em massa, não abria mão de um evangelho vivido no seu dia a dia, nos seus enfrentamentos, o evangelho que nos dava base para ter as conversas difíceis que a gente estava querendo evitar. Isso aconteceu em Lausanne. Teve uma conversa difícil lá que não ficou terminada. Algumas das expressões mais contundentes, né, do evangelho reformado tiveram que se reencontrar depois, em outra ocasião, e fazer quase que a reconciliação Lausanne, tal nível de tensão foi criado. O fato é que, à medida que o tempo passava, ficava claro que a América do Sul, a América Central e do Sul, esse hemisfério sul representava essa fronteira. Então, ficou percebido em Lausanne que um dos territórios onde isso poderia ser vivido, com todos os seus enfrentamentos e desafios, era especialmente a América do Sul. René Padilha foi o homem que respondeu a isso, representou isso. A gente teve o privilégio de conviver com ele e tivemos o privilégio, eu creio que eu e o Bitum, de transitar por vários movimentos, que não foram apenas um, né, mas os movimentos que aconteceram nos anos 70, depois a gente viveu isso anos 90, e depois, mais recentemente, eu e o Bitum tivemos juntos também num esforço, aí, um movimento que ecoava a fala de Lausanne, mas que, de fato, não aterrou no Brasil no sentido de gerar pilares. Então, o Brasil ecoava, mas não era voz. Né? Então, a gente tinha vez na teologia Lausanne, na proposta, né, de Lausanne, mas a gente não foi voz no mundo em relação a isso. Então, a gente tinha ecos no Brasil, mas não ganhou voz no mundo. E aí, Bitum, o esforço está aqui, minha geração, a sua, porque você quase que é de outra geração, dada a nossa diferença de idade, e depois com mais duas gerações. O Daniel é de uma geração, e ainda que eles pareçam ser da mesma geração, nós temos aqui na tela hoje 4 gerações, e vivendo um momento totalmente distinto. Eu já sou bisavô, você é sogro, o Daniel é pai, e o Palombo é um jovem solteiro. Então, nós estamos vendo aqui as 4 realidades da vida familiar, 4 homens que estão vivendo momentos totalmente distintos, enfrentamentos totalmente distintos. E a grande questão, Bitum, é que cada vez mais, quanto mais eu ando pelo mundo, eu percebo que a liderança jovem brasileira, ela encontra vez no mundo inteiro, mas não encontra voz. Todas as instituições, denominações, todos os movimentos cristãos do mundo querem ter parceiros brasileiros. Porque quando a teologia chega aqui, ela faz escala. Ela faz aqui os números que ela não faz no resto do mundo. Ninguém reúne na rua 2,5 milhões de pessoas, como a gente reúne aqui no Brasil, numa praia, para louvar. Mas só que depois
esses líderes que mostram que tem vez no mundo inteiro acabam depois não tendo voz. A voz deles vai sendo progressivamente silenciada. Todo mundo quer eles na plateia, todo mundo quer eles na plataforma para dar testemunho dos seus números, porque isso fortalece tudo que está acontecendo no mundo, mas ninguém quer ouvir a voz. Não há silêncio para ouvir a voz daquilo que os profetas brasileiros têm para dizer. E isso é patente. É como acontece no mundo corporativo. Uma grande empresa de automóvel tem no mercado brasileiro o maior mercado de venda de automóveis do mundo. Aí eles levam os engenheiros para ajudar a definir os modelos, que os modelos são praticados aqui, um modelo que der certo no Brasil dá no resto do mundo. Mas depois esse engenheiro que ajudou a desenhar o modelo de uma nova máquina, seja ela um computador, seja ela um carro, seja ela um cosmético, seja ela uma peça de roupa, depois ele não tem voz para dizer como é que os recursos auferidos e alcançados com esse produto, aonde é que eles vão ser efetivamente destinados. Então a gente senta na mesa do executivo, então nós temos líderes jovens quase como CEOs, né? Chefes de equipe de trabalho, definindo modelo, definindo metodologias, mas depois eles não participam da mesa que vai decidir o destino, o propósito dos recursos alcançados com isso. Então, eles têm vez, mas não têm voz. Então, é isso. O esforço Lausanne, que vai acontecer agora, sábado, em Brasília, é, antes de tudo, poder resgatar uma plataforma que a gente não esteja lá apenas para discutir o discurso, formas práticas de colocar isso em prática no Brasil, porque isso já foi feito, mas mais do que isso, fincar pilares, especialmente jovens, nós vamos ter lá lideranças jovens que são referência no Brasil e no mundo, mas na condição de também para que eles tenham lugar de voz e não apenas lugar de vez. Então, você que... E você que era bom te ouvir também, Vitor, e eu vou encerrar aqui, porque você vive no meio universitário. Você é orientador de pós-graduação, você é um cientista, você não é apenas um estudioso, você é um cientista que convive com a juventude, que vai aí, faz pós-graduação, melhora o título, melhora a capacitação, mas você percebe depois que esses jovens que passam com você aí, extremamente habilitados e capacitados, muitas vezes não têm voz fora do Brasil, quiçá no Brasil. Depois eles são incorporados como uma mão de obra altamente qualificada, mas ao longo do tempo eles vão sendo silenciados com quanto voz. Né? Isso gera, às vezes, uma frustração, uma exaustão. Então, o propósito é esse, o nosso encontro tem essa proposta, da gente reforçar o convite para Lausanne, depois o Palão vai dar mais informação disso. Eu queria te ouvir o Coelho aí, vocês conviveram, né? Vocês, inclusive, conviveram aí dentro da mesma congregação, reunindo pastores, líderes, né? Desafiando pessoas à unidade. O Daniel Coelho, por sua vez, foi por mais de 10 anos coordenador ali dos Jovens da Verdade, um ministério altamente relevante no Brasil, nos seus números, né? Quantos milhares de líderes jovens passaram ali pelo JV, receberam o melhor ali no JV, com quanto conteúdo, ambiente e tal, mas depois esses jovens não tiveram lugar de voz. Alguns deles, inclusive, foram contratados como mão de obra qualificada para manter os ministérios como prestadores de serviço e não efetivamente como voz profética. Alguns, inclusive, estão vivendo essa frustração, né? Estão lá como prestador de serviço, são altamente qualificados, mas ninguém para ouvir de fato o que eles têm a dizer com quanto direção. Então, eles participam da atividade, eles se ocupam da atividade, mas não conseguem imprimir direção. Amém? Então é isso. Está com vocês aí, Bitum, Daniel Coelho. Eu vou até tirar os comentários aqui para o pessoal poder ver vocês melhor. Pronto. Vamos lá. Primeiramente, quero cumprimentar todos, né? Daniel, Paulo, Palomo, os dois Daniels aí, todo mundo está assistindo a gente.
E agradecer especialmente você, Paulo, pelo convite e pela maneira como Deus está te usando, né? Ou compartilhando algumas coisas do coração dele com você, a fim de que possa ajuntar ou lembrar, eu prefiro, talvez seja melhor essa palavra, lembrar a igreja que a igreja é um corpo só. Na palavra E eu estou bem bíblica, trazer a memória. trazer a memória, exatamente. Mais ou menos como os discípulos de Emaús, né? A gente estava andando meio frustrado e aí Jesus se aproxima para lembrá-los dos profetas, lembraram de tudo que eles falaram, etc, etc. E eu estou trazendo isso porque na tua fala muitas coisas vieram à tona, mas pelo menos duas me chamaram a atenção. A primeira é que o Lausanne não começa em 74, mas ele vem vindo de várias inquietações, né? E que eu remeto um pouco ao começo lá em 1910 com Edimburgo, o Congresso de Edimburgo, porque o que eles queriam? Eles perceberam o tamanho da tarefa da evangelização, como que fariam para alcançar o mundo. E aí eles perceberam que é uma coisa que é a tônica da tua palavra está sendo nos últimos anos do teu ministério. Se nós não unirmos forças, se nós não nos ajuntarmos, nós não vamos conseguir fazer a tarefa que Jesus nos deu. Exato. Se a gente não estiver junto, nós não vamos fazer a lição de casa. Não vai dar. E começou lá esse momento, porque no século XIX, 1800 e pouco, você tinha uma série de organizações, né? Você tinha a Associação Cristã de Moços, você tinha a Aliança Evangélica, você tinha a Federação Mundial de Estudantes Cristãos, você tinha muitas organizações, mas elas estavam separadas. Elas estavam cada uma utilizando a sua força para fazer a sua parte, mas sem que houvesse uma conexão, um link. E a tua fala, o teu ministério tem trazido isso, esse movimento do Espírito para dizer, olha, nós precisamos estar juntos para poder fazer a obra de Jesus. Sozinho nós não vamos dar conta. Esse negócio aqui que eles trouxeram em Edimburgo, né? Um termo que é a parceria em obediência. Nós temos que ser parceiros em obediência para fazer um movimento global de cooperação missionária. E quando isso vai para frente, vai desencadeando, depois em 16 Panamá e todos aqueles outros congressos que a gente conhece. E aí eles ressaltam, né, o que eu acho que a gente precisa estar sempre trazendo à memória, ou seja, visitando ou revisitando as raízes. A gente precisa sempre estar voltando e dizer, pessoal, nós não começamos isso ontem. Nós não estamos aqui um papo de doido que teve uma revelação e daqui para frente tudo vai ser diferente e você vai aprender a ser gente. Não, a gente está trazendo algumas coisas que já foram ensinadas por Jesus. Nós estamos só cumprindo a grande comissão. Então, essa unidade do corpo, e eu vejo você, o Daniel e outros trazendo, né, a memória, a questão da mesa. Nós vamos sentar à mesa junto e repartir o pão, que foi exatamente o que Jesus fez lá com os discípulos de Emaús. Ele sentou à mesa e repartiu o pão. Foi o que... Cortou seu sonho. Pronto. Voltou. Tá. Que era o que todos os outros fizeram. Foi trazer a lembrança, né? Trazer a memória o que Jesus ensinou. Nada mais ou nada menos do que isso. Então, eu acho que Lausanne, em 74, ele vem e traz a lembrança de novo. Pessoal, nós temos uma missão, que foi falado lá da Missio Dei, né? Que é lá na Conferência de Villingen, quando surge o termo, é relembrado o termo da Missio Dei. E que eu acho que em 74 trouxe de volta isso, a unidade e a missão. É sentar à mesa para repartir o pão, alimentar para voltar a caminhar. Foi muito bom você lembrar Edimburgo, porque eu creio que historicamente sempre vai acontecendo isso, né?
a igreja vai prosperando e há uma tendência de, na prosperidade dela, ela se ocupar mais com as suas atividades do que efetivamente com o seu propósito. Ela começa, sem perceber, a cuidar mais dela mesma, porque existe uma demanda natural de crescimento, e aí você vai esquecendo o verdadeiro propósito disso. Então, a gente tem a reforma, temos um encontro de Edimburgo, né? São encontros que... E é interessante, Vitor, que no encontro europeu de Edimburgo, quem fica de fora? Exatamente a América do Sul. Quando houve uma conclusão de que a tarefa tinha que ser completada no mundo, é curioso isso. A América do Sul ficou de fora porque havia uma compreensão de que ela já tinha sido alcançada pela fé católica romana. Então, ela não participou desse esforço Mission Day, ficou lá meio... Essas entidades todas se organizaram naquela aliança missionária lá e tal. Quem atentou para isso foi o Robert Calley. E aí o Calley cria uma associação missionária América do Sul, efetivamente no Brasil, porque ele percebe que a ideia da simples proclamação não era suficiente. E o que o Calley traz para o Brasil? Ele traz o evangelho na comunidade. Ele é um médico sem formação teológica, que não podia ser enviado pela igreja escocesa exatamente porque ele não preenchia o requisito eclesiástico. Ele acaba sendo enviado pela igreja britânica, que era um pouco mais liberal nesse sentido, graças a Deus, e aí ele vem como médico, e ele passa por Portugal, ele passa pela Ilha da Madeira, e chega no Brasil e encontra isso. E por ser de nacionalidade britânica, ele acaba recebendo as benesses da coroa portuguesa para fazer o que ele tinha que fazer aqui. E é curioso que muita gente não conhece a história da igreja brasileira pelo Calley, porque depois cada denominação foi contando a história da igreja a partir do seu missionário denominacional. Mas se a gente tivesse que encontrar o pai da igreja brasileira conquanto teologia original, teria que ser o Calley, porque o Calley foi responsável pela plantação da primeira igreja reformada de fala portuguesa em território brasileiro. É curioso isso, porque já havia presença evangélica reformada no Brasil, mas ela falava a língua dos seus pais. Então havia igreja holandesa, francesa, inglesa, ou seja, toda nacionalidade que viveu a reforma estava representada aqui. O brasileiro que quisesse participar tinha vez, mas não tinha voz. A igreja brasileira reformada tinha evangelização, mas não tinha como devolver isso na forma de voz. Quem deu voz à igreja reformada em território brasileiro foi o Calley, e na forma de um evangelho totalmente engajado com a comunidade. Ele era médico, ele veio cuidar de dois aspectos, ele plantou a igreja cuidando de dois aspectos essenciais da sociedade: educação e saúde. O Calley usava a Bíblia para alfabetizar e usava a saúde para poder entrar nas casas, como ele fez na Madeira. É curioso que os primeiros missionários do Calley eram vendedores de livro. Então, a plataforma... Rapaz, é maravilhoso isso, porque às vezes a gente esquece que isso está na essência. E aí a gente vai adotando formas, nós fomos nos fantasiando de coisas que, de fato, não traduzem a nossa pessoalidade, conquanto pessoa, a nossa personalidade. E eu vou me lembrar agora que o Ministério Sal da Terra, conquanto banda, era formado de profissionais, médicos, engenheiros, que estavam colocando a sua vida profissional em favor da proclamação. E é isso que a gente fazia, cuidava do povo. E uma das coisas que dava suporte para nós era vender livro. Então, uma das plataformas, inconscientemente, nós estávamos repetindo o Calley. Nós éramos coportores. Um dos ministérios no Brasil que mais investiu no nosso Ministério Sal da Terra, sem saber, foi a Editora Betânia. Nós nos tornamos um dos maiores distribuidores de livros da Editora Betânia. E aí, quais eram os livros que a gente mais difundia? A Cruz do Punhal, Foge, Nick Ford, que era uma literatura de engajamento na transformação da comunidade.
Uhum. A cruz e o punhal não pretendia a abertura de uma igreja no rito litúrgico. A cruz e o punhal era exatamente um pastor deixando o rito litúrgico para morar dentro da zona de conflito e viver um evangelho de transformação. E ele nem pensava em criar centro de recuperação, não. Quem foi criar o primeiro centro de recuperação do Desafio Jó foi o irmão dele, o David Wilkins, queria ver a sociedade transformada. Uhum. Era nesse nível de engajamento, era o eclesiástico assumindo a responsabilidade da comunidade. E não o eclesiástico tornando a sociedade refém do rito litúrgico. E sem perceber, muitas vezes a igreja foi estratificando, foi desertificando a sociedade, pegando os seus príncipes para servir no rito, como a Idade Média fez. Em vez da gente dar voz aos nossos líderes nos seus verdadeiros ambientes de exercício vocacional, que era a sociedade. Eu acho que o Daniel viu esse conflito acontecer lá no JV, né? Como é que muitas vezes a nossa teologia nos seminários, nos institutos, ela foi ficando muito mais sistemática do que comunitária. Tanto é que depois a igreja tomou uma bola nas costas aí com a chamada teologia da libertação, porque acabou que a igreja romana acordou para essa realidade antes dos próprios reformadores, ou seja, nós que éramos protagonistas disso, acabamos depois nos ressentindo porque a igreja foi lá trazer o seu discurso, a sua fala como responsável pelos assuntos da comunidade. Até gerou conflito. Não, isso é coisa de comunista e tudo mais, você sabe bem o que nós já passamos nessa área. Bom, e aí, Daniel? Eu tô ouvindo aqui e pensando, né? Porque eu acho que uma das carências maiores da nossa igreja tem a ver com o que vocês estão falando aí, é o princípio histórico, né? A igreja brasileira é uma igreja sem memória. Muitas pessoas não sabem nem de onde vêm as suas próprias denominações, muito menos a história cristã, né? Eu lembro uma vez eu perguntando para uma moça se a igreja dela era reformada, ela falou que tinha pintado recentemente. Aí eu fiquei, parece mentira, né? Então eu fiquei sem saber como lidar com isso, assim. Eu falei, não, da reforma, eu comecei a conversar. Mas tudo que vocês estão falando, assim, é engraçado, né? De tão triste que eu vejo uma diferença muito grande entre a geração de vocês para a nossa, assim, em termos de formação teológica mesmo, assim, porque vocês foram formados muito mais pelo chão da vida e as congregações de vocês já viviam aspectos de cuidado em termos comunitários e até sociais. E aí, talvez de 90 para frente, com o crescimento gigantesco da igreja, ela meio que foi cuidar do seu próprio crescimento e começou a se falar muito mais de gestão, muito mais de manutenção. E com essa gestão e manutenção, as denominações se afastaram muito. Então, as denominações formam pastores para suas próprias congregações, né? Estava falando, Paulo Júnior, da teologia sistemática. Eu me lembro que em 4 anos de seminário, eu tive 8 semestres de teologia sistemática e nenhum de teologia bíblica. Então, aí você vê o nível da formação. E foi graças a um... Se eu fosse aquela menina que falou que a igreja dela tinha sido pintada, nesse momento agora eu perguntaria, Daniel, mas não era a mesma coisa? É quase a mesma coisa. Deveria é quase a mesma coisa. Né, Daniel? Quase a mesma coisa. Mas, só concluindo a minha carência assim, de história, e aí eu vejo o Bitum falando, e é interessante que vocês, quando vão falar, sempre recorrem à história. Então, o Bitum vai falar de Lausanne em 74, começou em Edimburgo em 910. E aí vai se montando na mente um quebra-cabeça. Já a minha geração, pela nocividade da história, ela vive por uma ansiedade de uma experiência que está pautada no imaginário e que parece que causa a grande frustração dos grandes números que a gente tem como igreja e de quase nenhuma participação em relação à transformação social. Então,
hoje no Brasil a ruptura me parece cada vez maior. Paulo Júnior estava falando da teologia romana com a teologia da libertação. Mas muitos vão defender que isso era uma ideia de Rubem Alves. Ele mesmo defendia essa ideia, que quem fez essa ideia era ele, que a tese de doutorado dele se chamava A Libertação, e aí os irmãos Boffes, aquela coisa toda, foi sendo construída e a Igreja Romana tomou conta disso. Enquanto que na ruptura da perseguição que o Brasil viveu com a ditadura, a Igreja Católica tomou conta disso e a Igreja Protestante evangélica foi tomar conta do templo e da doutrina como escudo. Então a gente começou a garantir o culto. Defesa e ataque. Defesa e ataque. Então, se fala de Lausanne, muitas pessoas da minha geração nem sequer sabem o que é. Então, se fala de missão integral, logo se pensa no movimento mais partidário político. Também não se sabe o que é. E aí, hoje de manhã, eu estava lendo as conclusões de Lausanne e até eu fico assustado de quão conservadora elas são. Exato. Então, assim, é muito conservador. A gente só estava pensando o Billy Graham, me parece. O Billy Graham, o John Stott, Francis Schaeffer, juntando essa ideia de que não eram só as cruzadas, mas era o que como as cruzadas viveriam depois, né? Como as cidades, como as igrejas viveriam depois daquele sem número de pessoas convertidas e qual era o impacto que a igreja deixaria para a sociedade. Então, assim, eu fico aqui com vocês, eu fico muito empolgado, porque eu vejo em vocês essa autoridade, que está puxando sempre a história, e como conheço vocês, vejo o esforço para criar essa plataforma e me junto a esse esforço, tanto que minha igreja foi chamar DOCA, né? Que é justamente um lugar de passagem, porque eu queria trabalhar a ideia da minha geração que o culto não é o fim, é o começo, né? Exato. É da onde a gente sai, para voltar para as nossas localidades e abençoar o nosso povo, seja em qual for a nossa atuação. Então, eu estou junto nisso, eu creio nisso, eu acho que a gente precisa limpar os nossos óculos para poder voltar a enxergar as lentes do Evangelho que concilia a proclamação e a ação e que Jesus nunca viveu desassociado. Essas duas ideias em Jesus são em Paulo, em João, em Pedro, são muito associadas. Então, assim, eu acho que a gente precisa só limpar os nossos óculos, e óculos históricos e óculos teológicos, para voltar a enxergar isso. E aí, Daniel, nesse sentido, assim, né, DOCA é esse lugar de encontro, de reabastecimento, de realinhamento, né, de reparos no casco, né, porque os danos vão sendo causados. Claro. Mas é para devolver ao propósito. Né? DOCA não é um lugar para o navio ficar lá, sendo cuidado pro resto da vida. Né? Então, mas é para que ele possa ser constantemente devolvido. Né? Então, sim. Eu tenho usado uma referência, Biton e Daniel, que para mim ela saltou assim, muito relevante. Quando você vive uma relação de poder, você usa a bacia que lava as mãos. Mas quando você usa uma referência de autoridade, você usa a bacia que lava os pés. Então, o Pilatos, ele considerou Jesus inocente. Então, a bacia que lava as mãos, ela não necessariamente condena. O Pilatos não condenou Jesus. Ele lavou as mãos da responsabilidade. Ele deixou que a sentença... Ele só permitiu que a sentença religiosa prevalecesse. Então, lidando com o poder, enquanto a igreja achar que ela vai resolver isso com poder, nós podemos correr o risco de estar lavando as mãos. E o rito de lavar as mãos é uma coisa para proteger a si próprio. Então, enquanto não havia revelação, o que de Deus se tinha salvava o praticante da lei. Então, a lei poupava, mas não redimia, não libertava. Então, lavar as mãos não trazia liberdade, mas
diminuía o risco. Então, a lei era uma redução de dano. O poder faz uma redução de dano. E nós não podemos continuar sendo a igreja que lava as mãos, que vê muita coisa acontecendo e diz, olha, esse assunto não diz respeito a mim. Vão lá e faz o que vocês estão achando que tem que fazer. E aí a gente cria essa condição de isenção como quem quer se poupar ou fazer uma redução de dano. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo uma teologia de redução de dano. Eu não quero ser exposto, eu não quero ser comprometido, eu não quero ser avaliado. Então, eu vou me manter aqui, vou lavar as mãos, vou manter o meu poder, e vocês vão lá e faz o que vocês acharem que tem que fazer. Mas Jesus vem e se expõe, né? Jesus se despe, ele expõe a intimidade dele para devolver a pessoa à direção. Então, às vezes nós estamos muito preocupados de que a igreja vai resolver isso com a capacidade que ela tem nas mãos, resolutiva, mas, na verdade, a igreja está aqui mais para mostrar uma direção do que para resolver os problemas. É para dar sentido. Para dar sentido ao mundo empresarial, para dar sentido à agricultura, para dar sentido ao rito, ou seja, dar sentido a tudo. Harmonizar, reconciliar todas as coisas ao seu propósito. E isso é que vai trazer justiça. Nós não estamos aqui para dizer o que está certo e o que está errado. Uma vez que a sociedade recuperar o sentido da sua vida devocional, ela vai reencontrar o Pai. Uma vez que o mundo empresarial reencontrar o sentido da produção agrícola, da produção industrial, uma vez que a gente reencontrar o sentido da família, da educação, qual é o propósito da educação? É qualificar a mão de obra? É qualificar escravos? Ou é para produzir cultura? Então, na verdade, eu creio que nós estamos usando uma reunião de lava-pés. Lavar as mãos, eu lavo minhas próprias mãos. Eu não preciso de ninguém para lavar minhas mãos. Mas Jesus diz assim que os pés têm que ser lavados pelo outro. E às vezes é isso que a gente não quer. Né? Que alguém toque os nossos pés. A gente não quer ser tocado uma coisa que é muito íntima. Mas é isso que a mesa da comunhão não era para resolver a fome. A mesa da comunhão era para devolver a autoridade dos pés. No fim de tudo, Jesus está celebrando a ceia para redirecionar. Então, a própria mesa ela tem que encontrar o seu verdadeiro propósito. Que a mesa nunca foi para comer. A mesa era a oportunidade de uns servirem os outros, de maneira intencional e consciente. Se a mesa fosse só para comer, não nascia passarinho, nascia planta. Se fosse para ter o problema resolvido, nascia passarinho. Jesus fala isso. Fala, se o seu problema é ter o problema resolvido, vai lá e reencarna passarinho, reencarna planta, muda de doutrina, faz uma reencarnação, reencarna planta, seus problemas vão estar resolvidos. Né? Então, mas qual é o propósito disso? Então, você convive num ambiente universitário. Eu acho que cada vez mais no ambiente universitário a gente está ficando refém de uma praxis que qualifica escravos, mas não conscientiza filhos. Cada vez mais as pessoas estão procurando. Aliás, o ambiente universitário brasileiro ele virou faculdade. A gente quase não tem mais universidade no Brasil. A gente tem um conjunto de faculdades chamado universidade. Mas as próprias matérias não dialogam entre si. É impressionante isso. É quase que... É mais ou menos igual acontece com as denominações. Elas ocupam o mesmo território, elas estudam os mesmos livros, mas elas não dialogam. Ou seja, a partir do momento que o meio universitário perdeu o diálogo, ele passou a ser o condomínio das faculdades. Então, às vezes, numa cidade, nós temos o condomínio das denominações, mas elas não dialogam numa consciência universal, né? Universitário. Ou seja, como é que nós aqui juntos cooperamos uns com os outros na construção de uma cultura e não no aprimoramento de uma prática. A faculdade aprimora uma prática, mas não forma uma cultura. A universidade não se ocupa de aprimorar a prática, mas no sentido de formar uma cultura. Eu estou exagerando ou isso é uma realidade hoje no ambiente universitário brasileiro? Na minha experiência pessoal, eu acho que você não está exagerando. Passa por isso que você falou. E eu retomo de novo a nossa conversa
para a gente perceber o quão é atual, né? Quando você falou em 1910 Edimburgo, uma das questões que houve conflito, primeiro, havia um tamanho afastamento da sociedade, uma falta de sensibilidade, de leitura contemporânea, de perceber o outro, que eles achavam que aqui já estava todo mundo evangelizado e tiveram problema para saber se eram católicos. Eles não sabiam exatamente como fazer. Então, você percebe o distanciamento que a igreja estava dessa missão global, olhando só para o próprio umbigo, a Europa. Ao mesmo tempo, esse distanciamento se revela quando eles olham e dizem, tem aqui, nós chamamos católicos ou não chamamos católicos para essa grande missão? Já católico. Então, é porque eles estão distantes da realidade. Então, esses sopros do Espírito, essas primaveras trazidas pelo Espírito, é para lembrar esse pessoal. E aí, trazendo para Lausanne em 74, eles estão distantes e percebendo, há um burburinho, há uma efervescência social da questão da justiça social. Que quem tem a proeminência, o protagonismo, em tese, é a igreja. E o balizamento. Mas ela também... O balizamento. Quem vai conseguir falar de justiça social se não for a igreja? Então, mas estava distanciado, né, Paulo? Eles estão tão, assim, insensibilizados que precisaram, numa reunião, dizer, pessoal, nós esquecemos de alguma coisa, vamos pensar sobre isso. Que vem com a teologia da libertação, vem com a missão integral e vem com uma série de outros movimentos. O próprio movimento sindical de 80, ou outros movimentos que estão lá na efervescência, estão pulsando. Porque depois do período... Tudo sendo gerado no mesmo environment, na mesma atmosfera, no mesmo meio ambiente. Porque a crise era de todos, a crise não era só da sociedade, da própria igreja. A minha inquietação é se nós, a igreja atual, nós estamos insensíveis a alguns clamores da sociedade e a gente está respondendo coisas que eles não estão perguntando, falando de coisa que é imediatismo, esquecendo das coisas eternas e centrados na própria igreja. E existe mundo lá fora? Existe só um mundo para ser ganho para que ele venha servir aqui dentro e viver a igreja aqui dentro. Você diz, não, lá fora tem um outro anseio, né? Lá fora tem uma outra realidade. E a gente precisa ter essa sensibilidade. E aí, nessa tua questão, nós precisamos estar juntos para fazer isso. Nós precisamos sentar na mesma mesa e começar a servir para que outros possam ver e começar a servir também. Como você gosta, né? Fazer a pizza junto com a gente. É isso aí. Ô, Biton, até foi feita uma pergunta que o Antônio Araújo está perguntando. Então, o que é justiça social? E aí, de novo, né? Muita gente vai pela ideia da justiça, que é igualdade, né? Que é distribuição de recursos e não garantir as mesmas condições. Justiça social não pretende distribuir recursos. Isso já foi tentado e nunca funcionou. Justiça social tem que, no mínimo, oferecer as mesmas condições. É só isso. E cada um vai decidir. A distribuição de recursos, ela agrava a injustiça, né? E aí a gente tem que trabalhar isso, a condição. Então, o que aconteceu? Para mim, o que eu tenho usado como exemplo nessa questão tentando combater o romanismo, a gente acabou combatendo a catolicidade. Então, a gente acabou indo contra a natureza católica da igreja, que é bíblica, pensando que com isso a gente estava combatendo o romanismo. Não, quando a gente combateu a catolicidade, nós agravamos o romanismo, porque agora nós temos centenas de outras Romas. Nós criamos um ambiente favorável de várias Romas. Ficou pior, porque hoje tem uma Roma para cada gosto, companheiro. Então, assim, pelo amor de Deus, é muito papo espalhado no mundo inteiro. E se todos os caminhos levavam a Roma, agora é uma confusão lascada, porque tem Roma para tudo quanto é lugar. Então, criou uma panaceia de desvios. Ou seja, a sociedade, num certo sentido, sofria menos com uma Roma só. Agora, nós não somos católicos e somos excessivamente, quantitativamente romanos.
né? A defesa da Roma de cada um, com os seus colégios episcopais e papais, né? Onde a transição só se dá na morte do Papa, e aí tem que sumir uma fumaça preto-branca lá para saber se Deus falou. Ou seja, hoje os nossos processos sucessórios estão acontecendo pior do que Roma. Pior do que Roma. Entendeu? Então, assim, tudo em cima de uma competência, aquele colégio episcopal refém, né? E aí você não sabe se o Papa morreu de morte natural ou se alguém foi lá e deu uma ajudazinha para ele morrer mais cedo. Fica essa suspeita. Entendeu? O cara tem que ficar esperto. Hoje, conforme o tamanho do ministério dele, ele confia mais no mordomo do que no sucessor. Tu gosta. Não, na boa, Bitum, eu não estou exagerando, não. Dependendo do tamanho do ministério, ele tem que ter um cara lá para provar a água que ele bebe para saber se ela não veio batizada por algum dos seus bispos. Na boa. Eu não estou exagerando, você sabe disso. E eu acho que a gente precisa estar o tempo todo revisitando, né, os pais e trazendo os princípios e como que a gente pode pôr isso hoje. E aí entra no começo da tua fala, quando você diz sobre dar voz aos jovens para a gente não divagar muito. É exatamente isso, é a memória daquilo, o jovem não achar que está começando algo novo, que ele vai responder o que nunca Deus respondeu, mas agora ele é levantado para responder e dizer aquilo que Deus teve por muito tempo medo de dizer, e o velho também não pode ficar na porta de entrada não deixando que ele entre, né? Não deixando que ninguém entre, isso aqui é meu. Então deve haver uma relação dos dois, no sentido de assim, ó, eu vou ser relação de família. Assunto Exato. família. E aí, quando a gente foi para o assunto família, isso ganhou de novo uma conotação hereditária no aspecto parente. Então, hoje o processo sucessório às vezes se dá até no aspecto parental, julgando que isso é família, e depois a gente vai ter que conviver com crise de identidade, porque, né, o parente mostrou que não era família. Né? Tanto é que hoje eu brinquei aqui que o cara tem que ter um testador de água lá, porque às vezes ele desconfia até da mulher que ele dorme, porque ainda bem que nós três aqui somos muito bem casados e também a gente não foi lá buscar coisas grandes demais para nós. Mas já saiu, foi matéria de mídia aí que a mulher do cara arquitetou com os filhos a morte dele. Papo reto. Então, assim, você pensa bem onde nós estamos chegando em nome da defesa da fé. Quantos ministérios você conhece que racharam lá para saber quem de direito podia continuar com a visão? Isso rachou lá dentro do próprio casamento. O nível, né? Então, assim, e é tenso mesmo. É tenso, é muito tenso. Você sabe as tensões aí, né? As tensões que a gente vive domesticamente, intimamente, a gente não tem dificuldade nenhuma de expressar aqui. A gente, para ter mesa, tem que estar disposto a abrir a nossa nudez mais íntima, doméstica, sob o risco daquilo ser usado contra a gente. Você sabe, Tom, que alguns líderes hoje eles foram para o aspecto do império, eles foram para o aspecto do papado, porque eles não podem abrir na cabeça deles sua intimidade. Eu e você, o Daniel aqui, sabe que sem abertura, sem essa nudez, a gente não lava os pés. E eu fico imaginando como é fácil a gente escorregar nessa casca de banana. Porque você vai ver Jesus no Novo Testamento, ele falando dos fariseus, e os fariseus, de alguma maneira, dizendo, olha, se esse homem começar a juntar muitos seguidores, nós vamos perder nossa posição. Sim. E foi exatamente isso que os egípcios, em especial o faraó, pensou quando do povo de Israel. Então, o que me assusta é que o povo de Israel, olha, vocês vivenciaram o que é perseguição.
Vocês vivenciaram o que é luta pelo poder. Vocês sabem o que é matar os jovens, as crianças, por medo de perder a posição. E agora esse mesmo povo de Deus, que foi oprimido, escravizado pelos egípcios, agora faz isso com o povo de Deus. A fim de quê? De não perder o poder. A fim de não perder a posição, conspirando o tempo todo. Você diz, meu Deus do céu, mas vocês sabem a dor da opressão. Vocês sabem, vocês passaram na pele isso. E agora vocês estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Vocês não entenderam que quem faz isso é Egito. Não tem nada a ver com a gente. E a gente está trazendo, né? Império, ele nos libertou do império das trevas e trouxe para o reino. Amém. Então é pegar o império e querer fazer reino. De novo. Não é vocês. Se fosse alguém que não tivesse sofrido, passado por isso, ainda vai lá. Exatamente. Você não sabe o alguém que é. que encarna essa história. Vocês viveram isso, pelo amor de Deus. Daniel, Bitum, assim, eu tenho sido pessoalmente desafiado, impactado em pensar o seguinte: por que que o infanticídio do Egito e o infanticídio de Israel não se transformou num genocídio? Por que que, junto com as crianças que estavam sendo mortas, não foram mortos os pais? Por que que os pais não morreram junto com os filhos? Porque já havia uma conformidade de que os filhos pertenciam ao poder. E hoje, gradualmente, nossos filhos estão sendo sequestrados do país, 70% dos nossos jovens querem viver fora. E a última onda disso são pais que estão entregando seus filhos para serem escravos de luxo numa sociedade com mais recursos. E eles estão fazendo isso assim, de maneira passiva. Então, hoje, as crianças estão sendo mortas, os jovens estão sendo sequestrados, e isso se transforma numa luta. Então, está aqui o desafio de nós, como pais, agora ficar aqui 3 pais de gerações diferentes. O esforço Lausanne é dar voz antes que aconteça um infanticídio, né? Um juventicídio aí, crianças e jovens sendo mortos, enquanto os pais assistem isso passivamente, imaginando que eles estão tendo vez e, na verdade, eles estão sendo castrados na sua voz. Né? Então, nós não podemos querer continuar garantindo que os nossos filhos tenham vez, se cada vez que eles são chamados a ter vez, eles são entregues na mão do chefe dos eunucos, e a primeira coisa que vai acontecer é que eles serão castrados. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós. Tal não aconteça. Amém. Gente, brigadão. Ó, eu ficar conversando com vocês aqui até a voz de Jesus. Tá bom? Então, alegria, bênção, forte abraço. Ó, você que está com a gente aí, tivemos um grupo bom aqui, passaram aqui mais de 500 pessoas com a gente quando a gente estava conversando. E é o seguinte, quem está aí acompanhando, quem vai ver a live depois, vai atrás das informações, porque o grupo vai se reunir em Brasília. É limitado, dadas as condições, mas tudo o que vai acontecer em Brasília vai estar sendo transmitido online, desde o primeiro minuto até o último minuto, tá bom? Tudo gravado, tudo disponibilizado. Então a gente espera que isso repercuta no Brasil e fora. Até lá, se Deus quiser, fica na paz aí. Forte abraço, obrigado por esse tempo. Paz. Valeu. Tchau, Daniel. Um abraço. Tchau, Paulo. Tchau. Um abraço.